Atos 11, 19 a 26. Deixa eu ler o texto, os irmãos fiquem, por favor, com a sua Bíblia aberta. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Fez uma viagem longa, viu, irmãos? Vai ser longe, hein? Antioquia, capital da Síria. Tarso está lá na Europa, uma ilha lá na Europa, é longe, hein? E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Irmãos, lá na zona rural de Minas Gerais tem um ditado bacana. Esse ditado diz assim: carro apertado é que canta bonito. Já ouviu esse ditado? Já ouviu, Tiago? Carro apertado é que canta bonito. Isso é um ditado, irmãos. Isso é um provérbio nas fazendas e das roças de Minas, fazendo alusão ao carro de boi. Quem já andou de carro de boi conhece o que é um carro de boi? Cruzes, gente. Vocês vivem aonde? Vocês não conhecem um carro de boi? Claro que conhecem. Um carro de boi tem um boi e atrás tem uma caçamba, uma carroça aberta, onde as pessoas no campo transportavam um monte de coisa, milho, saco, tudo. E esse carro de boi é o seguinte: para o carro cantar bonito, você tinha que apertar bem as engrenagens da roda, porque se você deixasse as engrenagens soltas, a coisa não fazia barulho quando rodava, e aí o carro de boi não estava bom, porque carro de boi que se preza tem que andar apertado, porque quando ele roda, ele faz aquele barulho bonito que para a pessoa que trabalha no campo era o sinal que o carro de boi estava chegando. Olha que miséria. Não é pernilongo voando, não. É carro de boi. Vocês nunca ouviram falar disso? Ah, mineiro, dá uma aula para esse povo, pelo amor de Deus, velho. E aí sabe o que acontecia? Apertava bem a roda e aí o carro de boi ficava cantando bonito. E aí tinha concurso do canto de carro de boi. O pessoal levava os carros de boi, vinha o carro de boi, aquele que estivesse cantando mais bonito, ganhava um prêmio, ganhava um monte de coisa. Pastor, como é que o carro de boi em Minas cantava bonito? Você aperta as engrenagens do carro de boi e aí ele roça, né? Metal com metal, e aí vem o canto bonito do carro de boi. Nunca ouviu falar disso? Minas Gerais também é cultura. Irmãos, eu estou dizendo isso porque a jovem igreja de Jerusalém, recém-fundada, não é? Com o descida do Espírito Santo em Atos 2, estava acomodada, restrita apenas à cidade de Jerusalém. E aí foi necessário um aperto de Deus. Agora você entendeu, né? Foi necessário Deus apertar as engrenagens dessa igreja para que essa igreja cantasse bonito, porque o canto dela estava muito restrito, o canto dela estava muito acomodado, e foi preciso que Deus apertasse essa igreja com uma grande tribulação, para que a igreja despertasse, saísse do seu sono acomodado e de repente tomasse o seu verdadeiro papel. O interessante é que a tribulação, esses textos são claros, vou mostrar para vocês, impulsionou a missão. A tribulação impulsionou a missão. Foi necessário Deus enviar uma grande tribulação. O interessante é que o texto fala disso no verso 19, aludindo à tribulação do capítulo 8, para que a igreja acordasse, irmãos. Tem igreja dormindo até hoje. E tem crente também. Tem crente que até hoje, irmãos, não despertou
para o seu chamado e para a obra de Deus, e está de repente igual a igreja de Jerusalém, acomodada, confortável e buscando só as coisas que dizem respeito a ela. Mas o reino de Deus é muito maior. O interessante é que esse texto eu quero rapidamente discorrer aqui. Quando a tribulação, pastor, impulsiona a missão? Quando é que Deus envia, que Deus aperta a roda do carro de boi dele, que é a igreja, para a igreja cantar bonito? Quando é que a tribulação impulsiona a missão? Eu quero tentar responder isso com base nesse texto. Primeiro, quando a igreja desobedece à ordem de Cristo. Quando a igreja desobedece à ordem de Cristo, irmãos, Deus pode ser que envie uma tribulação para mexer com essa igreja. E às vezes mexer com você. Para que essa igreja se desperte. Se você vê, a ordem de Jesus para a igreja foi muito clara. Onde está, pastor, a ordem de Deus para a igreja? Em Atos 1:8. Atos 1:8. Deixou muito claro ali, Jesus deixou muito claro para os discípulos, quando os discípulos perguntaram a respeito da volta dele. Ele falou: meu filho, não é isso que é a missão da igreja. A missão da igreja não é se preocupar quando Jesus vai voltar. Mas, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, tanto em Samaria, até os confins da terra. Está aí o texto. Essa é a ordem, irmãos, expressa de Jesus. Não precisa nem intérprete bom da Bíblia para entender isso aí. E o interessante é que o único intérprete bom para a gente ser que tudo isso Jesus diz ao mesmo tempo. Tanto em como em. Tanto em como em. Ou seja, Jesus não falou assim: evangeliza Jerusalém, depois vocês vão para a Judéia, toca evangelizar a Judéia, vocês vão para Samaria, depois vocês vão para Samaria, vocês vão lá para os Estados Unidos. Não. A ordem foi muito clara. Vocês vão receber poder, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em quanto em. Tanto em quanto em. Só que aconteceu um negócio, bicho. Estava bom a igreja em Jerusalém. Só aqui está bom, pastor. E aí, irmãos, os apóstolos, claro que eles não cruzaram os braços, porque não é isso que a gente vê na Bíblia, mas de certa feita, eles desobedeceram a ordem de Jesus. E aí no capítulo 8, volta um pouquinho sua Bíblia. Aí no capítulo 8, irmãos, vem essa perseguição que esse texto que eu li alude no capítulo 11. Olha o que diz o capítulo 8. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja. Aonde? Em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Capítulo 11, verso 19, volta lá atrás no capítulo 8, dizendo: então os que foram dispersos por causa da tribulação, eles então se mobilizaram, se movimentaram, foram impulsionados. Que coisa interessante, irmãos. Pastor, quando é que a tribulação impulsiona a missão? Quando a igreja desobedece à ordem de Cristo. Tem muita igreja hoje, irmãos, que vive atolada em problemas. Sabe por quê? Porque esqueceu de missões. Só quer saber de coisa da casa. Aí fica cheio de picuinha. Qualquer coisinha tem falatório, tem fofoca, tem bate-boca. É a igreja que precisa de uma tribulação. Porque de repente, querido, vai precisar de um negócio desse para a gente abraçar o nosso papel no reino de Deus, e não apenas como uma igreja, uma denominação, ou apenas algo numa cidade. Eu gosto muito, irmãos, que foi necessário Deus levantar um homem, Saulo, um touro bravo, como diz o texto, respirando ameaças. A ideia é de um animal furioso, um touro, que esse touro bravo, atrás da igreja, para a igreja se dispersar. A tribulação impulsionou a missão. Quando, pastor? Quando você é um crente que desobedece a palavra de Deus. Pode ser que a tribulação venha sobre a sua vida por causa de desobediência, para que você possa voltar aos trilhos e colocar de novo a igreja na vibe, nos trilhos que o Senhor Jesus ordenou que ela caminhasse, mas pelas nossas afeições pessoais,
pelas nossas preferências. Nós começamos a ficar uma igreja só preocupada com as coisas de dentro. E aí, irmãos, aí vem os problemas. Eu gosto muito de Davi, porque Davi teve um período na vida dele que ele se distanciou do Senhor. E qual foi o período? O período de prosperidade. É perigoso, irmãos, como é perigoso. Davi era rei, tinha muito dinheiro, riqueza sem fim, todo mundo amava Davi, e ele então, irmãos, se distanciou do Senhor, pecou de forma tão vil, conviveu com aquilo dentro de casa sem sequer tomar ciência do que tinha feito, até que Deus enviou para Davi uma tribulação. Para quê? Para que ele voltasse a ser um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que Davi escreveu no Salmo 119, no versículo de número 71? Foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Foi-me bom. Davi reconheceu, querido, que se Deus não tivesse apertado a engrenagem da carroça da vida dele, ele não ia cantar bonito mais. Em segundo lugar, pastor, quando é que a tribulação impulsiona a missão? Quando a tribulação resulta no avanço do evangelho. Olha o verso 19 e 20. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia. Pastor, onde é a Fenícia? É o norte da África. Hoje o atual, a Líbia, é a Fenícia. Eles se espalharam, eles saíram de Jerusalém, Chipre e Antioquia. O interessante é que Chipre é uma ilha, e Antioquia é o norte da Síria. Era a capital do Império Romano da Síria, de toda aquela região. Não anunciando a ninguém a palavra, senão aos judeus. Verso 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Veja, querido, que foi preciso uma tribulação para quê? Para que a igreja começasse a pregar o evangelho e avançar o evangelho fora das paredes de Jerusalém. E se você olhar com detalhe no texto, você vai ver que no verso 19, houve um avanço na pregação aos judeus da dispersão. Está aí no verso 19. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente os judeus. Que judeus são esses? São os judeus que foram dispersos na grande tribulação que houve por causa do imperador Tito, do general Tito, quando invadiu Jerusalém, destruiu o templo e os judeus todos fugiram. Foram para esses judeus que esses judeus de Jerusalém começaram a pregar. Por quê, pastor? Porque eram judeus de fala grega, o que na Bíblia chama de helenistas. Quem eram os helenistas? Judeus que tinham a língua grega. E eles começaram a pregar, irmãos, para esses homens. Por quê? Porque eles entenderam que eles também precisavam do evangelho. E eles começam a se dispersar. Chipre, Antioquia, gente de Cirene. E a Bíblia diz que até no atual Líbano, na Fenícia, eles começaram a pregar, mas pregar para os judeus de fala grega. Mas a igreja se despertou, irmãos, para pregar para os gentios. Olha o verso 20. Falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Verso 20. A igreja, irmãos, avançou os gentios. Naquele tempo a fé era muito introspectiva, né? Era muito para dentro do povo judeu. E foi preciso uma tribulação forte, um saculejo forte, um aperto forte. Para quê, pastor? Para que de repente essa igreja pudesse cumprir o seu chamado, pregando não apenas em Jerusalém, mas também em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Veja uma coisa interessante, a ênfase que eles dão à cidade de Antioquia. Antioquia, não sei se você sabe, eu já estudou sobre isso. Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano daquela época. Só ficava atrás de Roma e de Alexandria. Antioquia naquela época tinha mais de 500 mil habitantes. Era uma cidade grande, era uma cidade pungente. E essa cidade, irmãos, tinha uma colônia judeu grande, de judeus de fala grega, mas também de gentios. E a Bíblia diz que esses homens que foram dispersos, eles começaram a pregar o evangelho também aos gregos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Mas foi com a tribulação que a igreja começou a anunciar o evangelho de Cristo. E olha o milagre acontecendo, irmãos, no versículo de número 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo
se converteram ao Senhor. Não tem coisa mais linda, irmãos, para uma igreja e para o reino de Deus do que a conversão. Conversão é a chave que vira. A conversão é a mudança de paradigma. A conversão é a reconciliação do homem com Deus e do homem com seu próximo. A conversão é o evento mais poderoso e o milagre mais poderoso que o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Mudar sua mente, mudar seu coração e transformar você numa nova criatura. A Bíblia diz que muitos se converteram ao Senhor porque a mão do Senhor estava com eles. Por quê, pastor? Porque a igreja voltou ao prumo. Voltou a fazer o que Jesus havia ordenado e que eles estavam tão acomodados com a nossa vida boa. E a igreja agora retoma, irmãos, a mão no arado, sem olhar para trás. E a gente vê esse milagre acontecendo. Engraçado que houve um homem, pastor Dalmo já estudou, meu pastor ali também, que está aqui conosco, já estudou sobre a vida do grande teólogo do primeiro século, Tertuliano, o teólogo dos pais latinos, né? Primeiro grande teólogo da igreja. Ele viveu no ano de 160 a 240 depois de Cristo. Ele tem uma frase linda, irmãos, entre muitos escritos de Tertuliano. Uma das frases dele é o seguinte: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Tertuliano compreendeu, irmãos, que a perseguição contra a igreja faz a igreja crescer. E que o sangue de todos os cristãos que nos primeiros séculos foram perseguidos por Roma e perseguidos pelos judeus, na verdade, em vez de calar a igreja, impulsionaram a igreja a pregar cada vez mais. Pastor, qual foi o texto que Tertuliano usou para focar, para burilar essa frase tão bonita que ficou conhecida ao longo de toda a história? Exatamente o texto que eu estou lendo para vocês. Ele compreendeu, irmãos, que quando a igreja desobedece a Cristo, e quando você que é um cristão, foi regenerado pelo Espírito Santo, começa a desobedecer a Cristo, a tribulação pode ser o meio pelo qual Deus te traz de volta. Pode trazer de volta. E quando ele faz isso, irmãos, a igreja põe os prumos no lugar, começa a anunciar o evangelho nos lugares que Cristo mandou, e o milagre começa a acontecer. A mão do Senhor estava com eles. Por quê? Porque eles estavam obedecendo. Esse é o segredo, viu? O segredo é a obediência. E a igreja começou a viver agora um grande avivamento, não só dentro de Jerusalém, porque lá nos capítulos 2, depois de Pentecoste, você vê lá que Pedro prega, tem 3.000 convertidos, né? Depois, logo em seguida, no capítulo 5, já tem 5.000. Mas aonde? Dentro de Jerusalém. E fora. Irmãos, o evangelho não é só para nós não, sabia? O evangelho é para todos os povos, tribos, línguas e nações dessa terra. E ele não tem plano B. Você é o plano A de Deus. Muitos daqueles que estão caminhando com as engrenagens tão frouxas, estão fora do propósito de Deus, a tribulação pode vir para trazer você de volta. E aconteceu com essa igreja. O texto diz que ela começou de novo a avançar o evangelho fora da cidade de Jerusalém e de Samaria. Em terceiro lugar, pastor, quando é que a tribulação estimula, incentiva? Quando a tribulação impulsiona a missão? Quando ela desperta, irmãos, novas lideranças. Que coisa linda. Olha o que diz o verso 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Barnabé, irmãos, você conhece Barnabé? Está lá no capítulo 4 de Atos. Natural de Chipre. Tem uma música que fala sobre Barnabé. Barnabé, irmãos, o texto diz que ele era um homem, olha lá no versículo de número 24. Bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Lá em Atos 4:36... tem o depoimento do testemunho de Barnabé. Ele era natural da ilha de Chipre. E de repente, irmãos, quando ele soube do avanço da igreja lá em Jerusalém, ele era um judeu, viu? Não era gentil não, judeu. O texto diz que ele vendeu o campo e deu todo o dinheiro para os apóstolos. Por quê? Porque além de bom, cheio de fé, como diz aqui, e do Espírito Santo, Barnabé era um homem generoso, sensível às necessidades da igreja,
E ele tão somente acudiu essa igreja em Jerusalém. Agora o que me encanta, irmãos, é o seguinte: quando a igreja dos apóstolos em Jerusalém viram esse homem generoso, cuidadoso, sensível, despojado, esse homem bom, quando eles ouviram a notícia de que na grande cidade de Antioquia da Síria, das maiores cidades do Império Romano, chegou o evangelho, quem que eles enviaram? Barnabé. E o texto diz, irmãos, que Barnabé se desloca de Jerusalém e vai para o norte da Síria, para a grande cidade de Antioquia. E quando ele chega lá, irmãos, a Bíblia diz, verso 23, está aí: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Tem cristão que quando outra igreja cresce, ele fica com raiva. E pastor também. Tem pastor, irmãos, que quando a igreja tem um crescimento exponencial, o povo começa a desandar, a falar mal. Talvez seja por inveja. Talvez porque não tem capacidade também de participar de um crescimento mais ativo da igreja. Porque na realidade, irmãos, olha o que diz aqui a respeito de Barnabé. A igreja estava restrita em Jerusalém. Estava todo mundo muito bem, obrigado. Quando Barnabé chega em Antioquia, bicho, ele não fica triste porque a igreja estava crescendo, não. Ele fica alegre, irmãos. E essa igreja de Antioquia não tinha nada a ver com a igreja de Jerusalém. Por quê? Porque os apóstolos ficaram lá. Quem saiu de Jerusalém foram os judeus que eram os membros da igreja. Eles é que foram dispersos e saíram. E começaram a pregar o evangelho, como Filipe, em Samaria, que era diácono. E quando Barnabé chega, irmãos, ao verso 22, a Bíblia diz que ele se alegrou sobremaneira e exortava o povo a continuar firme. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: nós queremos que o reino de Deus cresça. Posso ouvir um amém? Ô, gente, cresça, irmãos. Nós queremos crescer, nós somos desejosos de crescer, nós não temos medo de crescer e nós nos alegramos com igrejas que crescem. Você quer que cresça o quê? O número de prostíbulo? Você quer que cresça o quê? O número de bares? Não, irmãos. A igreja tem que crescer. A igreja tem que operar. A mão do Senhor precisa, ela não está encolhida numa denominação presbiteriana e nem numa teologia reformada. Deus tem feito coisas maravilhosas, irmãos, ao longo de todos os lugares desse mundo. Eu e pastor Dalmo fomos para o Egito, né, pastor? O testemunho que nós voltamos aqui contando à igreja, você lembra disso? É o grande avivamento que está acontecendo no Irã. País fechado, irmãos, país muçulmano. Tem uma igreja no Cairo, presbiteriana, tem mais de 3.000 pessoas. Do pastor Samé, conhecemos lá. Deus, irmãos, fazendo coisa na Arábia Saudita, que é um país fechadíssimo para o evangelho. Irmãos, você e eu, nós temos que nos alegrar com isso, amém? Nós também queremos, aleluia. Nós queremos que a nossa igreja cresça. Mas, irmãos, foi necessária uma tribulação para que a igreja pudesse despertar da sua letargia sonolenta e pudesse começar a sair e começar a pregar o evangelho. E novas lideranças apareceram. E não apareceu só Barnabé não, irmãos. Barnabé teve o feeling que quando ele chegou nessa igreja, uma igreja numa cidade grande, as pessoas muito cultas, intelectualizadas, ele lembrou de quem? De Saulo. Pastor, onde estava Saulo? Em Tarso. Pastor, quantos anos, pastor, o Saulo estava em Tarso? 10. Desde que ele saiu de Jerusalém, quando foi perseguido em Jerusalém, que desceram ele no cesto. Você conhece o texto? Ele foi para Tarso, irmão, e ficou lá. Talvez evangelizando Tarso. Mas, irmãos, 10 anos esse homem ficou lá meio esquecido. Olha o que o texto diz. Verso 25. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Quantos anos Barnabé foi pastor auxiliar de... Saulo foi pastor auxiliar de Barnabé? 1 ano. E veja, irmãos, o que esse ano e todos as letras de Paulo e o intelecto gigante daquele homem fizeram desse homem. A liderança dele ultrapassou em muito Barnabé. Por quê? Porque na primeira viagem missionária, se você depois ler lá em Atos 13, a igreja de Antioquia se tornou o grande centro missionário da igreja primitiva da época entre os gentios. Está lá Atos 13. Eles é que enviaram os missionários e quem?
Barnabé e Saulo. Você pode ver que quando eles enviam esses dois, os dois pastores da igreja, os dois homens mais piedosos da igreja, aqueles homens que de repente estavam no comando daquela grande igreja, naquela grande cidade, o Espírito Santo pede para separar. Mas sabe o que me deixa bonito, alegre? É que quando eles saem, em todo o relato bíblico está escrito Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Por quê? Porque Barnabé era o pastorzão da igreja. Saulo era alguém que ele tinha trazido, porque viu nele um potencial extraordinário. Agora, irmãos, que coisa, a partir da segunda viagem, na volta da segunda viagem missionária, o negócio muda. Você pode ver que não há mais falando Barnabé e Saulo, agora fala Saulo e Barnabé. Aliás, não fala nem Saulo mais, fala Paulo. E sem sombra de dúvida, irmãos, não vou entrar no mérito, mas ele foi o grande líder, o grande homem, o grande missionário, o grande teólogo, o grande paizão, o grande pastor, bandeirante da fé, que teve seu nome destacado, o maior escritor do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. Pastor, de onde veio essa liderança tão abençoada? De uma tribulação. Você já pensou nisso? Você já pensou que se o evangelho não tivesse chegado em Antioquia, vamos fazer uma digressão aqui meio louca, você já pensou que se o evangelho não tivesse chegado em Antioquia, talvez Saulo estivesse esquecido lá até o dia da morte dele? Você já pensou se ele tivesse lá esquecido até da morte dele? Talvez as cartas que você tem hoje, que são motivo de tanto ensino, estudo e enlevo para a alma, não existiam. Você não ia ter Corinto, Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Romanos. Você não ia ter Filipenses, você não ia ter Colossenses, você não ia ter nada disso na Bíblia, irmãos. Por quê? Porque Paulo ficou 10 anos em Tarso. Mas alguém se lembrou dele, meu presbítero. Eu preciso desse homem, eu tenho que investir na vida desse homem. Já tinha investido na vida dele lá em Jerusalém. Ele já conhecia Saulo e o potencial daquele homem. Mas ele, quando chega na igreja, irmãos, ele não quer ser a cereja do bolo, não. Eu acho muito linda essa liderança colegiada, que não se envergonha de ter gente, às vezes melhor do que ele, né? Tem pastor aí, irmãos, que tem medo da igreja ir para outras programações, com medo de perder membro. É porque de repente também está devendo. Está devendo no ensino, na piedade, no estudo, no pastoreio. E aí morre de medo dos jovens ir no outro culto lá e ficar por lá. Quem sabe Deus vai mandar uma tribulação, meu pastor, para o senhor mesmo despertar para essa obra generosa e gloriosa que Deus está te chamando. Mas veja Barnabé, irmãos. Barnabé, quando chega em Antioquia, ele não quer ser o pastorzão de Antioquia. Ele vai atrás de Saulo. E quando chega lá, irmãos, Saulo fica com ele 1 ano. Com um homem piedoso, com um homem maravilhoso, bondoso, generoso. Também Paulo foi burilado aos pés de Barnabé. E desponta uma nova liderança. Pastor, como é que a liderança às vezes surge na igreja? Por causa de luta e tribulação. É necessário um aperto para de repente você se levantar da sua letargia espiritual, da sua omissão espiritual, do seu desejo de só receber e nunca oferecer nada, e nunca trabalhar em nada, e nunca se colocar à disposição da sua igreja e das mãos do Senhor para usar o seu dom, para fazê-lo de todo o seu coração. Às vezes Deus quer saculejar você, às vezes você está passando por uma nesse dia, às vezes você está vivendo uma tribulação na sua vida, e talvez essa tribulação venha mesmo de Deus. Para quê? Para trazer você de volta, colocar você no caminho, fazer de você um homem ou uma mulher mais obedientes ao Senhor. E aí quando isso acontece, a boa mão do Senhor está sobre você, amém? E as lideranças começam a surgir. Eu fico lindo, irmão, sabe por quê? Porque, não sei se você já viu isso, meu pastor, há uma recorrência na ação de Deus. Todo líder de um grande ministério, ou de um trabalho bonito, seja social ou seja evangelístico, começou com a tragédia pessoal. Você já notou isso? Aqui na IPVO nós temos exemplos disso, sobejos disso, de gente que de repente teve sua fé abalada por uma tribulação, que quando essa tribulação veio, quando a coisa se consumou, ficou meio sem chão, mas com o andar da carruagem, compreenderam que essa tribulação foi algo de Deus, para levantar uma nova liderança e um novo trabalho, com de repente aonde não existia.
Deus faz isso. Fez isso na igreja de Antioquia. Fez isso com a nossa fé. A tribulação impulsiona a missão quando novos líderes se levantam para serem usados com graça por Deus. E termino, irmãos. Pastor, quando é que a tribulação impulsiona a missão? Olha o que diz o finalzinho do verso 26. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Que coisa linda. Pastor, até a igreja de Antioquia, como eram reconhecidos os... Eu vou falar cristão, mas não era cristão, né? Como eram reconhecidos os seguidores de Jesus? Primeiro, eles reconhecidos como aqueles que estavam no caminho. Isso é um. Segundo, discípulos. Terceiro, irmãos. Paulo mesmo usa muito esse termo, né? Irmãos. Não existia esse termo cristão com a conotação que ganhou em Antioquia. Pastor, esse termo é inédito em Antioquia? Não. Já existia esse termo, mas usado de forma pejorativa. Pejorativa. Era como um deboche. Era como alguém que quer desdenhar da fé e chamava os seguidores de Jesus de cristãos. Ou seja, pessoas de Cristo, seguidoras de Cristo, pequenos cristos. E era um escárnio, sabe por quê? Porque aludindo os seguidores de Cristo a Cristo sem conhecer a Cristo, ligavam a sua imagem a um homem maldito pregado numa cruz e condenado. Ah, são cristãos. Seguem um maldito que morreu numa cruz em Jerusalém. Mas veja, querido, que essa pequena palavra, ela traz todo o bojo da nossa identidade. Quem somos nós? Pequenos cristos. Pessoas de Cristo. Pertencentes a Cristo. E se hoje você se autodenomina cristão, você deve essa autodenominação à tribulação. Porque foi em Antioquia que pela primeira vez os discípulos foram reconhecidos como cristãos. Pastor, veja que o carro apertado canta bonito. E veja como a igreja cantou bonito quando Deus trouxe um aperto nesse carro. E aí eu quero terminar com uma metáfora muito bonita que o apóstolo Paulo utiliza em 2 Coríntios capítulo 3. Paulo pastoreou por 18 meses a igreja de Corinto. Quando Paulo sai da igreja de Corinto, algumas pessoas da igreja e alguns falsos mestres penetraram na cidade de Corinto e estavam abalando a autoridade e o caráter de Paulo. Ah, irmãos, ele ficou triste. Talvez seja por isso que há 4 cartas, 2 nós temos e 2 se perderam. A igreja que Paulo mais escreveu foi a igreja de Corinto. Por quê? Porque foi a que mais deu problema para ele. Quando Paulo quer retornar a Corinto, para que ele pudesse sanar os problemas, eles pediram de Paulo uma carta de recomendação. Você acredita nisso? Acredita nisso, André? Ele ficou 18 meses naquela cidade, instruiu numerosa multidão, fundou a igreja de Corinto, foi o grande pai, a grande mãe, figuras maravilhosas que ele usa para desenvolver o seu ministério na cidade, como um pai, como uma mãe. A Bíblia diz que ele abriu mão de tudo para se dedicar de forma integral àquela igreja, e agora ele quer retornar para dar um cheiro naquela igreja. Aí a liderança da igreja quer uma carta de recomendação de Paulo, porque eles tinham problemas, foram colocados na caraminhola deles, que o apóstolo Paulo não era um apóstolo de verdade, e várias outras coisas, quiseram minar até o caráter de Paulo. No capítulo 3, irmãos, da sua segunda carta, aliás, leia 2 aos Coríntios, que é uma defesa apaixonada do ministério apostólico em Corinto de Paulo. Ele tem um termo lá que eu acho maravilhoso, irmãos, que eu acho que é um termo muito parecido com cristão, né? Ele diz assim: vocês querem uma carta? Vocês querem uma carta minha de recomendação? Vós sois a minha carta. Olha, irmãos, eu não preciso de carta. Vocês são a minha carta, escrita e lida por todos os homens,
não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, ele usa esse termo que eu acho maravilhoso, dizendo que os cristãos de Corinto, eles eram, a igreja é o que de Cristo? O que? Uma carta viva. Hoje em dia fica todo mundo olhando para mim com essa cara meio de espanto, porque você não sabe o que é carta mais, né, irmão? Hoje é só mensagem de WhatsApp que se manda. Mas os mais antigos como eu escreveram muitas cartas. Eram através das cartas que a gente comunicava tudo para uma pessoa. Não tinha nem telefone, só com fio. Então tudo a gente comunicava com carta. Namorada então era aquela pilha de carta. A gente falava tudo com respeito à vida e à pessoa com as cartas. Assim era no tempo do Novo Testamento, muito mais do que hoje, claro, no tempo que não tinha telefone. Sabe o que Paulo diz? Eu não preciso de carta de apresentação de ninguém. Vocês são a minha carta. E olha, essa carta que eu escrevi, ela é lida e ela é escrita para todos os homens. Sabe o que significa isso, querido? Você é um pequeno Cristo, mas é uma carta viva, escrita pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. E a sua vida, ao ser lida pelos homens, tem que saber quem você é. Cartas vivas. Que coisa bonita, hein, Cíntia? A minha vida tem que ser uma carta viva, escrita pelo dedo de Deus, pelo Espírito Santo. E essa carta é aberta, ela é lida por todos os homens. Portanto, eu não tenho recomendação, não preciso de recomendação por escrito de ninguém. Leia lá no capítulo 3, em 2 Coríntios, você vê que texto primoroso. Portanto, meus irmãos, essa é a obra que Jesus deu à igreja.